Fala, turma. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dois sistemas que são, digamos assim, muito amigos, trabalham bastante em conjunto. Os sistemas muscular e esquelético, ou muscular e ósseo, tá? Cada um tem suas funções específicas no nosso corpo, mas o trabalho exercido por eles, na maioria dos casos, é em conjunto. Por isso a gente estuda os dois juntos e eu acabei de falar que eles são muito amigos, certo? Então, sempre acompanhando pelo mouse. Os sistemas muscular e esquelético, eles são responsáveis pelos movimentos e pela sustentação do corpo, principalmente, tá? Então, as duas principais funções, e aí, principalmente, sistema muscular responsável pelos movimentos, tanto dentro do corpo quanto para locomoção, tá? Então, quando a gente fala em movimento, não é só caminhar, correr, mas também os movimentos internos, que depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. E o sistema esquelético, ele é responsável principalmente pela sustentação do corpo. Mas, como eu falei, os dois atuam em conjunto, os sistemas muscular e esquelético, contribuindo para a movimentação e sustentação do corpo. Ok? Muito bem. Qual é a importância desses movimentos? Então, vejam só. Vou dar um exemplo aqui da digestão. Quando nós ingerimos alimentos, esse alimento passa pelo sistema digestório e vários órgãos do sistema digestório sofrem movimentos. Então, quando a gente engole, tanto que a gente coloca a mão aqui e engole, a gente percebe um movimento, tá? O estômago se movimenta, o alimento sendo empurrado pelo intestino. Então, os órgãos do nosso corpo, eles também se movimentam, e esses movimentos internos têm contribuição principalmente do sistema muscular, tá? E no mundo, no ambiente, a locomoção, ela é importante, por exemplo, para um animal, para ele caçar, se ele for um predador, ou para ele tentar fugir do predador, se ele for uma presa. Então, são exemplos de movimentos também que a gente pode citar aqui, tá? Então, os movimentos, eles são de extrema importância para os seres vivos, para a locomoção, para a captura de alimento e assim por diante. Basicamente, existem três tipos de músculos, tá? O músculo estriado cardíaco, o músculo estriado esquelético e o músculo liso, tá? O músculo estriado cardíaco é o músculo que compõe o nosso coração. Pois é, muita gente não sabe disso, mas o nosso coração, ele é formado por tecido muscular, tá? O músculo estriado esquelético, como o próprio nome já diz, é um músculo que está basicamente relacionado aos movimentos do corpo, tá? E trabalha em conjunto bastante aí com o sistema esquelético. E o músculo liso, ele forma órgãos internos do nosso corpo, como alguns que eu citei agora há pouco aqui, como, por exemplo, o estômago, tá bom? Muito bem. O sistema esquelético, ele também, além da sustentação do corpo como um todo, ele tem como função principal proteger algumas partes do nosso corpo. Então, a gente vê aqui proteção na cabeça, proteção em órgãos internos, e a sustentação do corpo, a gente pode pegar o exemplo da coluna vertebral aqui no cursor do mouse, tá? A disposição do corpo, a coluna vertebral, pela disposição dela no nosso corpo, ela nos permite, nós seres humanos e alguns outros animais, de sermos bípedes, enquanto em outros animais, a disposição, a distribuição, a organização da coluna vertebral faz com que o animal seja quadrúpede, como o cachorro, por exemplo, tá? Então, como eu falei antes, ó, aqui a gente pode ver os ossos do crânio, eles são bastante resistentes, ele tem como função primordial aí em relação à proteção que eu citei anteriormente, proteger um dos principais órgãos do nosso corpo, que é o cérebro, tá bom? A coluna vertebral, que dá a principal sustentação do nosso corpo, certo? Aqui a gente tem a caixa torácica, os órgãos que formam o nosso tórax, que protege também órgãos importantes como os pulmões, como o coração. Então, nós temos aqui uma distribuição da nossa estrutura óssea para diversas funções, entre as principais, proteção, como eu acabei de explicar, sustentação e movimento. Quem comanda todas essas funções dos sistemas muscular e esquelético é o sistema nervoso, tá?
Então, aqui, ó, acabei de levantar minha mão. Para eu levantar minha mão, eu quis fazer isso, porque nesse caso é um movimento voluntário que na aula de sistema nervoso eu já ensinei. Então, ao levantar minha mão, eu quis fazer isso, mas eu só consegui fazer isso porque o meu sistema nervoso central enviou um comando para meus músculos, por exemplo, permitindo que eu fizesse esse tipo de movimento com as mãos, tá? Então, o reflexo que a gente tem, por exemplo, alguém ameaça jogar alguma coisa, a gente põe a mão na frente do rosto, você nem pensa para isso, né? Já é meio que automático. Os movimentos, dar sinais que você quer, né? Movimentos involuntários e movimentos voluntários, eles são executados principalmente pelos músculos do corpo, mas eles são comandados principalmente pelo sistema nervoso central, tá bom? Então, o sistema nervoso central, ele emite ordem e o sistema muscular, o sistema ósseo, obedecem, certo? Bom, para essa aula, basicamente é isso. Qualquer dúvida, manda para mim, que a gente tira essas dúvidas de vocês, ok? Até!